Olá pessoal, vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre escalas cartográficas. Já apresentando aqui, nós temos uma breve imagem mostrando duas escalas ou dois mapas que têm respectivamente suas escalas. Já eu tentarei falar o que significa escala. Por exemplo, nós temos o mapa do Brasil, divisão aqui política administrativa. E abaixo nós temos uma parte próxima ali, onde fica o nome da fonte, como foi elaborado esse mapa. Tem uma pequena régua. Aqui no mapa de Sergipe, ao lado, nós temos a mesma coisa, como se fosse uma régua e tem uns números em cima. Nesse caso, 0, 50 e 100 quilômetros. Escala é mostrando quantas vezes o mapa, ou melhor, quantas vezes o terreno foi reduzido para caber nesse espaço. Então, nessa escala que nós temos aqui do Brasil, está mostrando quantas vezes o território nacional foi reduzido para caber numa folha. A mesma coisa em Sergipe, vai mostrando quantas vezes o estado de Sergipe foi reduzido para caber nessa folha. A mesma coisa acontece com coisas do nosso dia a dia. Quem nunca, quando criança, teve aqueles brinquedos de miniaturas de automóveis? É muito comum a gente ter. E aquela miniatura foi reduzida várias e várias vezes para caber em nossas mãos, para a gente poder brincar, já que não é possível brincar com automóvel em tamanho real quando se é criança. Então ele foi reduzido para se tornar uma miniatura daquele objeto. A mesma coisa acontece com as fotos 3x4. Quando a gente está precisando tirar a nossa identidade ou algum outro documento que precise de foto 3x4, a gente precisa porque é algo que vai representar a gente em um tamanho bem reduzido, como acontece aqui. Não tem como colocar no mesmo tamanho da pessoa lá na identidade, então ficaria uma identidade enorme. Então ele reduz o tamanho para caber. Toda essa redução, tanto aqui do Fusca para uma miniatura dele, quanto da foto 3x4 da mulher aqui, é uma forma de reduzir a escala. Então nós vamos ter aqui uma escala reduzida, uma escala menor. A escala maior é do tamanho real. E esse tamanho real vai ser reduzido. Então a gente diz que a escala foi reduzida. Tem a escala real e a escala reduzida. Mesma coisa acontece com o planeta. Quando nós precisamos ter mapas para tentar localizar os lugares, marcar alguns pontos quando a gente queira, fazer algum estudo sobre determinado lugar. Então a gente precisa reduzir aquele espaço para que a gente possa observar de um aspecto mais geral. O planeta Terra passa por isso. Como a gente já teve outras aulas falando sobre projeções cartográficas, que é reduzir para caber numa folha. Então, quando a gente abre um livro de geografia, ou até mesmo de história e outras disciplinas que contêm mapas, quer dizer que aquele espaço foi reduzido várias e várias vezes para caber ali. Então, a gente diz que a escala foi reduzida, diminuiu o tamanho da escala. Aí nós temos algumas definições sobre essa questão de aumento, de redução de escala. Imagina aqui nessa seguinte situação, nós temos um objeto em escala real e aqui tem mostrando que ele foi reduzido, mas também um objeto pode ser ampliado. Então eu posso ter aqui o tamanho da minha mão, eu posso reduzir ela para algo bem menor, mas caso eu queira ampliar, vou aumentar o seu tamanho. É algo que aconteceu com o objeto. Nós temos o objeto no tamanho real, 1 centímetro vai significar, de fato, 1 centímetro aqui nesse objeto. Quando eu vou passar para uma redução, quer dizer que 1 centímetro aqui já vai significar outro valor. Ou aqui, o que antes era 1 centímetro vai significar outro valor ainda. Então é isso. Quando eu falar reduzir, eu estou falando que um objeto foi diminuindo de tamanho para caber em algum espaço. Quando eu falar ampliar, eu quero dizer que você pegou algo como se fosse colocando uma lupa. Vai ver de um ângulo, de um tamanho bem maior. Perceba, nós temos aqui um globo. Para caber na tela do seu computador, esse globo foi reduzido
várias e várias e várias vezes. Imagine, nós temos um tamanho real, então vamos reduzir a escala desse tamanho real para que ele possa caber aqui e a gente possa observar. Agora, se você pode dizer assim, e se eu quiser ver os detalhes? Para ver os detalhes eu preciso ampliar essa escala. Então nós vamos fazer com que a escala crescer para se aproximar do tamanho real. Nós vamos ver aqui, eu vou aproximar um pouco mais, já começa a ver outros detalhes. Então eu ampliei, começa a ver mais detalhes. Já começa a ver aqui a divisão dos estados, começa a ver aqui região de Chapadas, mas eu posso ampliar mais. Já se aproximou um pouco mais, eu quero ampliar ainda mais. Aqui a gente já começa a observar algumas manchas, olha. E daqui já são os municípios. Olha Aracaju, já começa a observar a mancha que acaba representando o município de Aracaju e as cidades próximas a ela. Eu vou ampliar ainda mais. Então o que eu disse? Se eu ampliar a escala, eu estou crescendo, se aproximando do tamanho real. E esse se aproximar do tamanho real começa a ampliar e ver detalhes. Mais detalhes ainda. Nesse tipo de ampliação, eu já começo a observar formato de ruas. E eu ampliando ainda mais, já começa a ver vários pontos. Tipo, nós temos aqui um estádio de futebol, nós vamos ter aqui o cemitério e outros pontos. Vou procurar aqui a nossa escola, o Monsenhor Olímpio Campos. Eu vou ampliar mais. Ampliei. Já dá para ver o telhado, dá para ver as ruas, árvores. Então lembrando, quanto mais eu estou ampliando aqui, estou chegando ao que nós chamamos de escala grande, escala real. Agora o que eu vou fazer é voltar para a escala inicial que nós estávamos. Então eu estou diminuindo a escala, veja, escala grande é mais próximo do real. A escala pequena é a escala reduzida, é a escala que vai ficando com menos detalhes. Então, deixa eu ver, pelo menos nesse aplicativo aqui, a escala com menor redução é essa daqui. Escala pequena, poucos detalhes. Escala grande, muitos detalhes. E na escala lá do mapa tem de dois tipos, três. A gente pode falar até de um quarto tipo, mas eu vou comentar só os dois que é mais comentado aí, que a gente vai ver nos mapas. Nós podemos ver uma escala chamada numérica, que é essa daqui, e uma escala gráfica, que é uma régua, como a gente viu nos dois mapas iniciais. Então nós temos aqui na escala numérica, se lê dessa seguinte forma: 1 para, nesse caso aqui, 500 mil. Esse 1 vai representar um que é 1 centímetro no mapa. E esse número que vem é depois desses dois pontinhos, representa quantos centímetros representa num real. Então imagina, eu tenho um mapa de um determinado estado. Aí 1 centímetro no mapa, na realidade, vai significar isso tudo aqui. Aí se você for lá medir o local, esse espaçozinho que está tendo no mapa, no local mesmo, real, nós vamos ter esse monte de centímetro, não um. Um vai ser por conta da redução várias vezes do mapa, e esse 1 vai significar tudo isso aqui na escala real. A mesma coisa acontece aqui. Cada espaço desse representa uma determinada quantidade de quilômetros. Então esse espaçozinho aqui, da primeiro traço até o segundo, do 0 ao 5, depois do 5 ao 10 quilômetros. Então esse espaço aqui no mapa vai significar 5 quilômetros cada espaço, mas ao total nós temos 10 aqui, né? Então nós, para fechar essa parte de escala e entender um pouco mais, nós vamos aqui, ó. Quanto mais se afasta do objeto, lembrando, a gente se afastou bastante do planeta Terra, então a gente começa a reduzir os detalhes, foi o que a gente comentou, e reduz a escala. A gente diz que essa escala é pequena. E aumenta o denominador.
que é essa parte aqui. Lembra aquela escala que eu mostrei de 1 para 500 mil? A gente pode ter dessa outra forma aqui. É como se o 1 de cima do mapa e o de baixo representa o real. E aumenta a área observada. Vocês perceberam que quando a gente foi se afastando mais do planeta Terra, começou a observar mais coisas? No início, lá quando chegamos na escola, aí no início era a escola, um pouco das ruas. Aí foi se afastando, começou a ver a cidade, se afastou mais, começou a ver o estado, se afastou mais, começou a ver o país, se afastou mais, começou a ver o planeta inteiro. Então, quanto mais a gente reduzir a escala, mais ampla ela fica, né? A área observada vai ser maior, não vai ser uma área restrita. Então, vamos lá. Reduz os detalhes, porque se afasta, reduz o detalhe. Se afasta, reduz a escala, porque ela fica muito distante da escala real. Aí a gente pode ter uma comparação dessa forma. Imagina uma pizza dividida por 100 pedaços de uma mesma pizza. Vai ficar vários pedaços bem pequenos, né? Isso a gente chama de escala pequena. Então, quanto maior o denominador, significa que a gente está se afastando ainda mais do objeto. Então, nós temos uma escala muito pequena. Então, foi fatiado mais vezes ainda. Agora, temos o contrário. Quanto mais se aproxima do objeto, foi naquele momento que eu comecei a me aproximar da cidade, do estado, da cidade, até chegar no colégio. Aproximando. Quanto mais me aproximo, mais aumenta os detalhes. Então fica mais fácil a gente começar a observar as ruas, mais fácil observar o telhado, as árvores. Então se aproxima, observa mais os detalhes e aumenta a escala. E o denominador vai reduzir e reduz também a área observada. Então nós vamos o quê? Se aproximou, toda aquela área que nós tínhamos ao redor vai ser, de certa forma, excluída. E a gente vai focar só em uma coisa. Então vai reduzir a área observada, vai ficar restrito a um pequeno pedaço do território, um pequeno pedaço do espaço. E outra coisa que nós temos que observar é isso. O denominador vai diminuir. Quanto mais se aproxima, esse denominador vai se aproximar mais do 1 aqui. Até quando chegar à escala maior de todas, que é 1 em cima e 1 embaixo. Então, numerador 1, denominador também 1. Agora, quanto mais zero aumentar aqui, a gente diz que a gente está se afastando e reduzindo a escala. Quanto mais tira os zeros e se aproxima do 1, a gente diz que essa escala está ampliando, está crescendo, ou seja, se aproximando do que é o real. Acredito que dá para entender dessa forma. Tanto é que eu tinha uma certa confusão sobre isso. Como é esse negócio? Denominador grande, escala pequena, ou denominador pequeno, escala grande. Eu tentei memorizar dessa maneira e foi muito mais difícil. Aí eu comecei a fazer esse esquema e foi bem mais fácil. Eu acho mais fácil a gente aprender dessa forma. Então, quando se afasta, reduz a escala pequena, e aumenta a quantidade do denominador. Se aproxima do objeto, a escala cresce, porque vai crescer, o ponto de visão fica mais próximo do real, mas o denominador reduz. Então o denominador cresceu, escala pequena. O denominador diminuiu, a escala é grande porque se aproxima do real. Aí nós temos outro exemplo aqui. Nós temos o Brasil, um mapa em cima, nós temos aqui um destaque para o estado do Rio de Janeiro. Aí veja, o denominador enorme aqui. Já aqui o denominador é bem menor. Então, denominador grande, escala pequena, menos detalhes. Como nós temos aí. Quanto maior o denominador, menor a escala, menor os detalhes, porque se afasta da escala real, que é a escala do próprio objeto. Agora, quanto menor o denominador, ele é pequenininho, maior a escala, porque se aproxima do objeto e mais detalhes nós teremos. Aí nós temos outro exemplo aqui, 3 mapas do Brasil, um bem pequeno, só que abrange uma área maior, um médio e outro grande aqui,
que abrange uma área já um pouco mais reduzida. Aí a escala do número 1, do mapa 1. 1 para 170 milhões. É muito grande o denominador. Então a escala pequena. Vamos para o 3. 3. 1 para 60 milhões. Veja, já diminuiu. Que é esse aqui. Aumenta os detalhes. Se aproxima do objeto. O denominador diminui. A escala cresce, já que se aproxima da escala real. Outros dois exemplos. Nós temos aqui uma parte do estado do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio. E nós temos aqui já uma parte do Botafogo já. Veja, eu aproximei e começou a ver as ruas. Me afastei, reduziu. O denominador cresceu. Me aproximei, o denominador diminui, mas a escala cresce. Nós temos esses números aqui, né? Um montão de números. Para isso, para a gente começar a fazer os cálculos, fazer as conversões devidas, nós precisamos saber um pouco sobre conversão de escala. E nós precisamos ver que esse número grande que nós temos aqui, todo ele é medido em centímetro. O de cima é em centímetro, o de baixo é em centímetro. Então é 1 centímetro para 10 mil centímetros aqui. Aqui é 1 centímetro para 10 milhões de centímetros. Então 1 centímetro no mapa representa na realidade 1 milhão de centímetros. Aí você diz, poxa professor, será que eu vou ter que ficar com uma régua para chegar até 1 milhão de centímetros para ver se de fato isso é real? Não precisa. Para isso nós temos as conversões de medidas, que provavelmente vocês já tenham estudado isso em matemática, eu acho que do 8º ano, eu acho que matemática deve ter isso. Do 1º ano também do ensino médio nós vamos ter essas coisas. Mas vamos aqui só de uma maneira bem rápida. Então nós estamos lá em centímetro, né? Eu quero passar para quilômetro. Eu estou em centímetro, quero passar para quilômetro. Mas antes nós temos várias outras medidas. Então lá, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. 1, 2, 3, 4, 5. Sobra o quilômetro. Para facilitar a nossa interpretação e ajudar mais a gente a ter maior velocidade nos cálculos, eu faço dessa forma. Eu falo em acrescentar vírgulas ou acrescentar zeros, ou diminuir vírgulas e diminuir zeros. Imagine, portanto, que eu tenho 1 quilômetro. 1 quilômetro vai estar o número 1 aqui, aí 0, 0, 0, 0, 0. Aí eu digo que 1 quilômetro tem aqui 100 mil centímetros. 1 quilômetro tem 1000 metros, porque se parar até aqui o zero, vai 1, 0, 0, 0, 1000 metros. Agora se eu continuar, então aqui nós vamos ter 1 quilômetro é o mesmo que 100 mil centímetros. A mesma coisa acontece aqui. Se eu cortar um zero, vamos ver quantos quilômetros tem aqui, nesse 1 milhão de centímetros. Ó, e corta um zero, 1, 2, 3, 4, 5. 1 milhão de centímetros equivale a 10 quilômetros. E nesse outro, se eu cortar os zeros, né? 1, 2, 3, 4. Opa! Agora não corto o zero. Vai ter que cortar o 1. Então eu posso utilizar também da forma da vírgula. Jogar-se vírgula para o outro lado. Aí coloca uma vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então seria 0,1 km. 0,1 km é o mesmo que 100 metros. Então nós estamos nessa situação. Quiser transformar de quilômetro para centímetro, aumenta 5, 0 ou 5 vírgulas. Se você está em centímetro, quer transformar em quilômetro, vai diminuir 5 zeros ou dar um espaçamento aí para a esquerda de 5 vírgulas. Vamos ver isso na prática, que provavelmente vai ser bem mais fácil. Existem os cálculos de escala que a gente converter ou saber como devemos definir. Como devo encontrar uma escala, como devo saber a distância real e a distância no gráfico, ou a distância do mapa. Aí nós temos a seguinte forma. A letra E vai simbolizar
que é a escala. Eu quero saber qual é a escala do mapa que está sendo trabalhada. Para descobrir a escala, é com a letra E. Agora nós temos um D maiúsculo, que é a distância real. É a distância do objeto, a distância de uma cidade para outra no tamanho real. Pode ser a cidade que você está para a cidade vizinha. A gente diz que isso daí é a distância real. Agora, quando você pega o mapa da sua região e vai ver no mapa a distância da sua cidade para outra cidade, a gente diz que é SD minúsculo, que é a distância no mapa, ou distância gráfica. Então vamos lá. Letra E, escala do mapa. Letra D, distância real. Qual a distância real daquele espaço? E a letra D, minúscula, é a distância gráfica, distância do mapa. Mas a gente, para facilitar, nós podemos falar de E, Dzão e Dzinho. Se eu quiser descobrir a escala de um mapa, é só colocar o Dzão sobre o Dzinho. Se eu quiser descobrir a distância real, eu multiplico a escala. Se eu quiser descobrir a distância real, multiplica a escala pela distância gráfica, ou a escala pelo Dzinho. Se eu quiser descobrir a distância do mapa, tem que colocar o Dzão em cima e a escala embaixo. Aí você pode dizer, para eu aprender de forma mais fácil e memorizar esses cálculozinhos, tem uma maneira muito simples. A maneira que eu sempre recomendo nas aulas é você fazer um gráfico ou um triângulo dessa maneira e fazer essas 3 divisões. Coloque o Dzão em cima, a escala de um lado e o Dzinho do outro. Então nós vamos ter, se o Dzão está em cima, escala de um lado, Dzinho do outro. Para eu saber o Dzão, eu coloco o D na frente, aí eu vejo aqui, esse está na frente desse, então é esse vezes esse. Então Dzão que é igual, vai ser a escala vezes o Dzinho. Agora, se eu quiser saber a escala está embaixo, então eu coloco letra E, aqui primeiro. Aí você pode ver, tem uma barra aqui que vai simbolizar a fração. Então eu pego o Dzão, coloco aqui e o Dzinho coloco embaixo. O outro lado, se eu quiser saber o Dzinho, eu pego lá, coloco o Dzinho aqui. E aí você pode observar a mesma coisa. Tem uma barra. Se tem uma barra, é a barra de fração. Pego o Dzão, coloco em cima e a escala embaixo. É só lembrar que essa barra aqui simboliza a fração e essa outra aqui na vertical vai simbolizar o vezes. Então faça esse esquema, repita algumas vezes e responda o exercício que vai ser mais fácil a gente memorizar. Eu confesso, só consegui memorizar dessa forma. Vamos dar um exemplo aqui já numa primeira questão de escalas. Observe as figuras a seguir, que correspondem a uma sequência de representações cartográficas de um prédio de uma escola em um bairro qualquer. Então diz que aqui é uma escola. E essa escola a gente já começa a observar que parece que aqui está mais próximo, vê mais detalhes. Aqui está um pouco mais distante e aqui mais distante ainda. A área ampliou, né? Mas os detalhes diminuíram. Isso a gente diz que a escala diminuiu. Com base nas figuras 1, 2 e 3 e nos fundamentos da cartografia são feitas as seguintes afirmações. A projeção cartográfica utilizada nas 3 figuras informa o número de reduções. Olha que coisa bacana! Que a superfície real sofreu para ser representada. Tem um problema aí, viu? Veja, às vezes a gente precisa responder muitas questões para pegar esses macetes. E aqui tem uma casca de banana das boas. A projeção cartográfica utilizada nas 3 figuras informa o número de reduções que a superfície real sofreu. Opa, não foi a superfície real que sofreu, foi a redução do próprio mapa que sofreu. Já tinha um mapa base aqui. Aqui já não é o real, viu? Aqui já é gráfico, é mapa. O mapa reduziu de novo, mapa reduziu de novo. Não foi a superfície real que reduziu, foi o mapa que reduziu mais ainda. Mas isso daí a gente poderia matar quando tivesse as opções. Eu vou explicar como assim. As dimensões dos elementos representados na figura 1, 2 e 3 ficam nesta ordem.
cada vez menores. Isso mesmo. Parece que muito parecido com a alternativa 1 aqui. Está reduzindo. E a área de abrangência da representação cartográfica é cada vez maior. Olha, a área é maior agora. Isso mesmo. Então, a alternativa 2 está certa. Aí a gente começa a procurar onde tem 2, né? Olha, aqui não tem 2. Então, eu excluo. Aqui tem 2. Beleza. Aqui não tem. Exclua. Aqui tem 2. Então, vamos ver se o terceiro está certo. Aqui tem 2. Mas tem 1 e o terceiro. Se eu souber que se o terceiro está falso, então a gente mata. Perceba. Poderia nos confundir muito se a gente ficasse nas questões. Por isso eu recomendo muito a gente olhar, quando tem esse tipo de questão, a gente começar a olhar as questões lá embaixo. Porque se tivesse 1 e 2, ia ser muito complicado para talvez a gente responder. Mas não tem nenhuma opção que tenha 1 e 2. Então fica bem mais fácil para a gente. Logo, uma das duas teria que estar errada. Vamos ver a terceira opção. As 3 figuras possuem a mesma escala cartográfica. Não, né? Não tem a mesma escala. A escala aqui foi reduzida. Então, 3 está errado. 1 está errado, 3 está errado. Mas, se a gente fosse assim, essa 3 está fácil, né? Da gente acertar. Porque a escala foi reduzida. Reduziu, então exclua aí. 1, 2, 3. Aí só pode restar essas duas. Como eu encontrei aquele deslize logo no início, bom, mas se eu não tivesse encontrado, eu ia ver qual estava mais certa. Ia ver qual é o erro que está em uma das duas. E o erro encontrado foi esse. Porque esse daqui está bem mais completa. Então, alternativa B, alternativa correta. Para obter em um mapa informações mais detalhadas, detalhada quer dizer que eu estou me aproximando do objeto. Qual das escalas a seguir é utilizada? Qual dessas escalas deve ser utilizada para ter um maior detalhamento do espaço? Uma escala que deve ser utilizada, que tem maior detalhamento do espaço, é aquela que tiver o menor denominador. Se aqui tem o menor denominador, aqui é a alternativa A. Então, aqui tem a maior ampliação do mapa, mais próximo, que tem uma área mais restrita e mais detalhes, é essa daí, que tem um denominador pequeno, que significa uma escala grande. Vamos olhar essa daqui. A escala é definida como a relação da distância real entre 2 pontos quaisquer na superfície da Terra, com a distância entre 2 pontos num documento cartográfico. Se em uma carta, na escala de 1 para 50 mil, lembrando, 1 representa 1 centímetro no mapa, 50 mil é o real, é o que de fato. Imagine, se tivesse 2 cidades, no mapa a distância é 1 centímetro, na realidade, se você fosse olhar essa cidade, a distância seria 50 mil centímetros. A distância em linha reta entre essas duas cidades for de 10 centímetros. No terreno, essa distância será de. Então, nós temos a escala, que é 1 para 50 mil, nós temos a distância gráfica do mapa, que é 10 centímetros, mas ele quer saber a distância quer saber a distância real. Então, vamos lá. Distância real, o D é o que está em cima. O E está de um lado, o Dzinho do outro, o que separa é a barra vertical, que significa vezes. Então, Dzão é escala vezes Dzinho, que nesse caso vai ficar assim. Dzão aqui, a escala, não precisa colocar, quando for fazer o cálculo, não precisa colocar esse 1 aqui, esse 1 você exclui. Escala, e aqui nós temos o Dzinho. Os dois estão em centímetros, né? 1 para 50 mil centímetros, 10 centímetros. Beleza, a conversão está ok, então vamos dar continuidade. 10 vezes 50 mil, quer dizer 500 mil. Aí você vai olhar, aqui não tem uma opção de 500 mil. Não, mas nós temos uma outra forma. Veja que está tudo em quilômetro e aqui está em centímetro.
Então a gente precisa cortar alguns zeros. Lembra? Se você tiver em centímetro, você for para quilômetros, tem que cortar 5 zeros. Ou então pular 5 vírgulas para a esquerda. Seria isso. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, sobrou 5. Então a resposta, eu estou 500 mil centímetros, 500 mil centímetros, cortando 1, 2, 3, 4, 5, 0, ou 1, 2, 3, 4, 5, vírgula, eu cheguei a 5 quilômetros. Portanto, a resposta alternativa é 5 quilômetros. Então quer dizer que lá no mapa 10 centímetros no real significa 5 quilômetros. Outra questão. Escala em cartografia é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a representação no mapa. Assim, em um mapa de escala 1 para 50 mil centímetros, uma cidade que tem 4,5 km de extensão entre seus extremos será representada com. Então nós temos a escala 1 para 50 mil centímetros, nós temos o Dzão 4,5 km, nós queremos saber o Dzinho. Opa, no triângulo o Dzinho está embaixo. Eu coloco o Dzinho e tem uma barra separando a escala. Essa barra é de fração, então o Dzão em cima, a escala embaixo. Então nós vamos ter isso. Dzinho é igual escala dividido sobre, ou melhor, Dzão dividido sobre a escala, que vai estar nessa forma aqui. 4,5 km dividido por 500 mil centímetros. Aí você, meu Deus, está diferente. Eu tenho que converter esses quilômetros em centímetro. Como é que eu faço? Aumenta 5 zero ou 5 vírgula. Eu vou fazer, então, assim. Se eu aumentasse 5 zero, seria isso aqui. Se fosse só 4, mas tem um 5 aqui atrapalhando. Então eu vou aumentar 4 zero. Veja como é verdade. Se eu colocar as vírgulas. A vírgula nesse momento está aqui, né? Eu coloco 1, 2, 3, 4, 5. 5 vírgula. 5 vírgula, neste caso aqui, vai representar, na verdade, 4, 0. Dá para entender de boa, né? Caso não entenda, é só voltar e repetir tudo de novo, que vai pegar. Na verdade, para melhorar tudo mesmo é você praticando cada vez mais. Então já está tudo certinho, né? Tudo em centímetro e centímetro. Mas para facilitar a nossa vida, vamos cortar os zeros. Cortei 4 zeros em cima, cortei 4 zeros embaixo. Aí fica fácil. 45 dividido por 5, 9 centímetros. Portanto, essa extensão dessa cidade é de 9 centímetros lá no mapa. Só mais uma para a gente finalizar aqui. Em um mapa feito na escala baixa, onde cada espaço corresponde a 1 centímetro, então cada espaço desse aqui é 1 centímetro, viu, lá no mapa. É certo que aqui vai estar grande ou vai estar pequeno se você estiver vendo pelo celular. Se ficar grande, se estiver vendo pelo computador, vai estar um pouco grande, né? E os números em quilômetro. Responda, qual seria a escala numérica? Aí você, opa, ele quer saber a escala. Escala é aquele que fica embaixo. Em cima tem um Dzão e depois nós temos o Dzinho. E tem uma barra horizontal, que é a barra de fração. Aí nós temos o Dzão, que nesse caso, cada espaço aqui vai ser de 5 km, como falou lá em cima. Cada espaço desse aqui é 1 centímetro, como falou. E eu quero saber a escala. Como eu disse, a escala é aquele que está escala sobre Dzão sobre Dzinho. Aí você podia nem fazer esse cálculo, mas eu vou montar aqui o esquema porque fica mais fácil para a gente compreender. Depois que a gente começa a praticar muito, alguns desses cálculos que nós vamos ter em escala e até do próprio Enem, não precisa nem fazer cálculo. De cabeça mesmo já vai rápido. Então escala, coloco o 5 em cima e o embaixo. Aí você diz, se eu quiser colocar em centímetro, porque aqui está em quilômetro em cima, embaixo está em centímetro. Se eu quiser colocar em centímetro, aumenta 5 zeros. Eu disse que não podia fazer cálculo porque não precisaria. Porque veja as alternativas.
Na alternativa A já tem 1:5, nenhuma outra tem para 5. Essa tem 1:5 km, mas você acrescenta o 5 zero para chegar até o centímetro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1:500.000 centímetros. Essa é a escala desse mapa. Eu vou passar aqui mais algumas questões. Eu não vou responder, vou deixar para vocês responderem. Vocês param e vê se vão acertando. Se não for conseguindo, o vídeo vai continuar passando e vocês vão seguindo o exemplo que eu deixei aqui nos próprios slides. Então vamos lá. Questão. Olá pessoal, espero que vocês tenham acertado. Se não, paciência, é no treino mesmo que a gente vai aprendendo. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas de cartografia, especialmente essa de escalas. Eu demorei muito, eu não sou muito voltado para a área de exatas, sou mais para voltar para a área de humanas, mas esses esquemas que eu acabei fazendo para mim foi muito útil, eu aprendi bastante. Espero que seja útil para vocês. Eu sei que quem gosta de matemática, isso daqui foi moleza. Tanto é que em matemática os cálculos são muito mais complexos, muito mais abstratos do que esse. Mas espero ter ajudado e nós vamos continuando nossas aulas. Depois dessa aqui de cartografia, nós temos aí num canal que eu tenho, que é do professor Rodrigo mesmo. Nós vamos ter outras coisas falando sobre, outros vídeos falando sobre cartografia. Eu vou falar um monte de outros detalhes, mas isso daqui encerra-se a parte básica da cartografia. Quem quiser pode continuar. Mas para vocês do pré-CED, do pré-UNE, daqui do nosso estado, se encerra a cartografia agora e nós teremos continuidade com as demais disciplinas da geografia. Fiquem todos com Deus, até a próxima aula e tchau!